sabedoria, queria levá-los a Mateus 24. Essa gotinha de hoje é forte, hein? Ela é bem forte. Está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, eu só vi isso agora. É uma revelação terrível. Mateus 24, 28. No segundo semestre, acho que é junho, julho, não me lembro, está na minha agenda, vou fazer um estudo sobre escatologia, os últimos tempos. Vou pegar Mateus 24, quando ele fala sobre o princípio de dores e os sinais que antecederão o tempo do fim. À luz desses sinais, nós estamos bem próximo disso. O que a gente não sabe é o que significa próximo, né? Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus fala assim, ó, volto daqui a um dia. Tu pode estar falando, estou voltando daqui a 1000 anos. Então a gente não sabe o que isso quer dizer. Nós vamos fazer uma análise assim de tópico por tópico, sinal por sinal. É impressionante. Mas no capítulo 24 existe um versículo que você conhece muito bem, que é o de número 28. Que, rapaz, como é que mexeu comigo isso essa tarde? Ele está falando sobre a grande tribulação. E ele termina esse período da grande tribulação. Depois desse versículo ele fala sobre a volta de Cristo em glória. Então nesse finalzinho de a grande tribulação, ele diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos ler juntos? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Palavras de Jesus de Nazaré. Senta um pouquinho. Entenda o que ele está querendo dizer. Todos nós sabemos que abutre é uma ave de rapina, poderosíssima, se alimenta de carnes mortas. Jesus usa a figura dessa ave, que com asas abertas pode chegar a mais de 2 metros de comprimento, uma ave poderosíssima, que se alimenta de mortos, de morte. E Jesus pega essa ave para fazer alusão a algo que aconteceria no fim do tempo, nos últimos tempos, nos tempos que antecederiam o fim. E ele diz: se houver cadáver, abutres se ajuntarão. Veja, cadáver está no plural, está no singular. E abutres, no plural. Então haverão sempre mais consumidores de morte do que mortos. Eles se retroalimentam. Um existe em função do outro. O abutre é aquele que diz: eu preciso que você morra para que eu viva. Então a sua morte me interessa. Sua morte é meu negócio. Então eu preciso que você morra. Agora imagina se os abutres, que são plural, são maioria. Imagine se nós temos uma epidemia de abutres. Abutres desproporcionalmente. Abutres em números que não se possam contar. Quanto mais abutres, nós precisamos de mais o quê? Mais cadáveres. Porque o abutre se alimenta da morte. Na verdade, o texto diz que a nossa verdadeira identidade, o que nós somos de fato, é revelada através da relação que nós temos com os cadáveres dos mortos. Jesus está falando de identidade. Como quem diz assim, né? Eu quero saber o que você é de fato, de verdade. Quero, Senhor. Veja a tua relação com os cadáveres dos mortos à tua volta.
Aí você está me perguntando assim, mas de que cadáver o senhor está falando, pastor? O senhor está falando daquele que está ali no Jardim da Saudade, no Murundu? Não estou não. Pegue um homem que sempre teve credibilidade, foi visto como padrão, como honra. Ele cai em delito, ele erra, e ele então se transforma num outro para quem o admirava. A sua reputação morreu. Ele que era um ícone, passa a ser um defunto, porque ele morre em nós. A sua reputação morreu. Pois bem, estamos diante de um cadáver existencial. Esse cadáver, que é ele, que é o outro, morto em mim, porque descobri que ele não é o que eu sempre imaginei que fosse. Esse cadáver já está revelado, mas não só. Esse cadáver vai revelar de fato quem sou eu. Como? Através da forma como eu vou tratar esse defunto. O que os abutres fazem no defunto? Comem. O cadáver é consumido. O abutre acaba por fazer sumir tudo que restou desse cadáver. O abutre não tem compromisso em soerguer, colocar de pé, usar o desfibrilador, se é que há condição ainda. O abutre não tem compromisso em fazer operação boca a boca. O abutre, ele não quer saber. Se parece um cadáver, eu acabo de consumir, eu acabo de degustar, eu acabo de fazer por desaparecer. Então, no tempo do fim, nós veríamos tantos cadáveres andando, porque nós não acreditaríamos em mais ninguém, a reputação de ninguém já valeria para mais nada. O outro, diria como Calbart disse a respeito de Deus, seria totalmente outro, não tem mais nada a ver contigo, não tem compromisso contigo. A sua vida não me diz respeito, você é nada, você é um cadáver, você não vale nada para mim. De modo que o que eu faço contigo já não dói mais em mim. Essa ausência de dor pela reputação alheia, esse prazer que se vê no cotidiano em acabar de consumir o que restou de alguém, revela que tipo de sociedade nós somos e que tipo de indivíduos nós somos. Nós vivemos num tempo totalmente polarizado. Um grupo do lado de cá cheio de razão, outro grupo do lado de cá também cheio de razão. E os grupos equidistantes, os grupos longe um do outro, ou seja, com a comunhão quebrada, não dialogam mais toda vez que emitem alguma palavra no sentido de acusar o outro do erro dele, sendo que esse aqui, como que espelho, faz a mesma coisa. Um joga ao outro a realidade do seu equívoco. Nós não dialogamos mais. No nosso país não tem mais diálogo. Fazemos parte de uma sociedade onde o diálogo acabou. E você já aprendeu muito bem que quando o diálogo termina, o que prevalece é o quê? A guerra. Porque o equilíbrio, a caminhada conjunta, a caminhada possível e que faz bem, só é possível pelo diálogo. A Bíblia diz lá em 3:3 de Amós, caminharão dois juntos se não estiverem de acordo, sim ou não? Não, porque você já aprendeu, se caminhar juntos sem acordo, vai chegar lá e descobrirá que lá é lugar nenhum. E chegarão lá doentes ou mortos, porque eles vão se ensupapando. Por que casamentos acabam? Porque os cônjuges não conseguem dialogar, então o que sobra é guerra. Por que nações estão em guerra? Acabou a capacidade diplomática, não há mais diálogo. Porque pais e filhos estão em litígio, odiando-se a despeito do amor que tem um pelo outro, porque não tem mais diálogo. Terminou o diálogo, o que sobra é guerra. Agora, qual é o maior produto de uma guerra? Me digam vocês. Cadáveres. Cadáveres. E a forma como lidamos com os cadáveres andantes revela também que tipo de gente somos nós.
Olha essa palavra. Vou pregar sobre ela um domingo mais adiante, mais profundamente, um pouquinho com mais de tempo. Porque nós somos consumidores do que sobrou do outrem. É impressionante como parece que os seres humanos na contemporaneidade andam em busca de mais notícias para acabar de enterrar aquele que a emitiu. Como que nós temos prazer em criticar, em agredir, em maldizer, mesmo sem conhecimento de causa. Uma geração completamente idiotizada, cuja fonte de informação é Facebook. Só. Uma geração que não pesquisa a fonte da informação. Ela só reproduz como um cano vazio pelo qual passa água limpa ou fezes. Uma geração completamente imbecilizada, que consomem imagens alheias, sem saberem absolutamente nada do que estão falando, fazendo, pensam e não pensam. Então, essa palavra hoje, nas minhas devoções, me fizeram concluir, eu creio pelo Espírito, nós vivemos num tempo, numa geração de abutres. Mas saber que nós vivemos num tempo de geração de abutres, de gente que consome o resto que sobrou do semelhante, a imagem, o nome, a reputação, a família, a gente acaba, a gente mata. A maioria das vezes descobre que era um equívoco e diz, pô, desculpa aí, hein? Aí já é tarde demais, nós já deixamos ossos, já não há mais possibilidade de reconstrução. Vivemos num tempo de uma sociedade de abutres, de uma geração de abutres, polarizada, todo mundo cheio de razão, em guerra em todas as instâncias. Não é só política, não é só a nível do poder, não. Aqui embaixo nós estamos em guerra com o vizinho, com o motorista de ônibus, nós estamos em guerra com um colega de trabalho, nós estamos em guerra com a esposa, com o filho, nós estamos em guerra com todo mundo. É impressionante. O estado beligerante, o espírito beligerante nos tomou de uma forma que nos sequestrou, que não sobra mais nada em nós. E nós vivemos numa sociedade de abutres. Mas a pergunta que eu quero deixar para você pensar nessa noite, individualmente, é: o que te apetece? Quando você vai para as mídias, por exemplo, o que te apetece? Do que você se alimenta? Porque na sociedade de abutre nós vivemos em busca de mais notícias para reproduzi-las. Nós estamos em busca da próxima desgraça. Nós estamos em busca da próxima mau caratismo. Nós estamos em busca de um podre. Do que te apetece? Quando você clica, o que você consome? Do que te apetece? Do que você se alimenta? Do que a gente tem se alimentado? Por que é importante saber disso? Porque se o que me apetece são as más notícias do dia a dia, e o dia tem muito dela, esse Aras que desligou, vê se dá um help aí, porque ou bota mais gelado, estou começando a suar. Do que a gente sente fome e do que a gente se alimenta? Do que está caído? A gente se alimenta sempre do maligno, do perverso, do corrupto. Do que você se alimenta? Quando você está no jornal, quando você está nas mídias sociais, quando você está na televisão, o que te apetece? Atrás do que você vai? O que é o teu foco primeiro? O que eu vejo na geração abutre é sempre a desgraça. A gente se alimenta do caído. A palavra cadáver, aí, onde estiver o cadáver, a palavra cadáver, olha que coisa interessante, é a palavra pitoma. A palavra pitoma, traduzido literalmente, é caído. A gente se alimenta do que caiu, a gente se alimenta do que não pode gerar, a despeito de nos alimentarmos daquilo, consistência, porque uma coisa é comer, outra coisa é se alimentar, não é? Uma coisa é estar de barriga cheia, outra coisa é estar bem alimentado.
Do que você se alimenta? Você se alimenta do que está caído ou do que está vivo? Qual é o teu alimento existencial, emocional, psíquico? Do que você se alimenta quando você busca informações? Por que é importante responder isso? Porque nossos apetites nos conduzem aos nossos alimentos. Nossos alimentos revelam quem nós somos. Os abutres só se alimentam de cadáver. Nós estamos num tempo nesse país e mundo afora que a gente só se alimenta de carniça. A gente abre o jornal e os cadáveres estão lá em todas as instâncias. Tu abre o jornal, tu vê que 2 moleques entram na casa do empresário e matam a facadas. Chega por lá de cá, você descobre que 2 crianças em Realengo no século 21 morreram de meningite. Você abre o seu jornal e descobre que Lula vira ministro da Casa Civil. Cadáveres, cadáveres, cadáveres. Uma igreja amada, igreja do Senhor. Nós não temos como não nos informar. Quem se informa detém poder, mas nós temos que ter cuidado com relação àquilo que nos está alimentando. Se você só se alimenta da desgraça do dia a dia, mas não para um tempinho para se alimentar do que está vivo, do que é vida, do que é bom, do que é prazeroso, do que pode gerar consistência, vai alimentar tão somente o abutre que habita cada um de nós. Porque os cadáveres andam. Nós vivemos walking dead. Estamos andando com os mortos. E quanto mais mortos, mais abutres. E o negócio do abutre é cadáver. E nós vivemos nessa cultura de morte. Então, eu não sei quantos entendem o que eu estou falando, mas se você é daqueles que entendem, faça uma releitura dos seus alimentos existenciais, espirituais. Porque se você só se alimenta da mídia dessa nação, se você só se alimenta de Facebook, se você só se alimenta de gente cuja reputação já não há nada, que não existe mais nada ali, é cadáver, então é possível que você só alimente o abutre, e para quem alimenta o abutre, o ser humano desaparece. O ser humano vai desaparecendo dentro de nós. Vai nascendo em nós um ser que a gente não conhece. Aí a gente ouve toda semana alguém dizendo: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Esse não sou eu não sei o que está acontecendo comigo. Primeiro foi um vazio sem precedente. Depois veio uma angústia maior ainda. E agora nasceu um ser iracundo, desanimado, que eu não sei que desgraça é essa pessoa que brotou em mim. Como que brotou aí? Do que está se alimentando? De carniça, de morte, de cadáver? Ou você de vez em quando passa pela palavra, de vez em quando você goza na comunhão, de vez em quando você adora, de vez em quando você serve? Se a gente não fizer isso, minha igreja, nós vamos, como nessa maré que essas águas de março têm produzido no Rio de Janeiro. Por onde ela passa, ela enche tudo, ela lota tudo e vai levando tudo que está no caminho. Essas águas de cadáveres e abutres que se relacionam e se retroalimentam vão levando tudo que existe em mim, tudo que existe em nós, se a gente não aprender a se alimentar bem para remar contra isso. Porque se a gente não se alimentar para remar contra isso, vai ficar pelo caminho mesmo. Estamos sentados num barril de pólvoras. Nós estamos à beira de uma guerra civil nesse país. Vocês nunca viram isso no Brasil. Nós estamos à beira do fim. E a gente, porque nunca viu isso, não acredita que isso seja possível. Mas numa sociedade composta por abutres que se alimentam da morte alheia, e logo logo vira comida de um outro abutre, nós não temos outro futuro senão morte. E isso significa o quê? É o anti-evangelho, porque no evangelho o mestre disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Para ter vida tem que se alimentar de vida.
e não de morte. Nos estão oferecendo nesse tempo só morte. Só morte. Abra teu olho, amplie teu discernimento e volte para a palavra, volte para os pés do ressuscitado, porque só nele há vida. Vamos aplaudir e vamos adorar. Ficar em pé. Oh Deus, aleluia. Feche os teus olhos. Uma frase de louvor ao Senhor. Diga a Ele que você não quer ser um abutre. Eu não quero me alimentar de morte, Deus. Eu não quero ter intimidade com cadáver. Não quero que esse assunto faça parte dos meus assuntos, Deus. Quero me alimentar de vida. Tua palavra é vida. Teu Espírito é vida, vida abundante. Quero me alimentar do teu Evangelho. Quero me alimentar da esperança que há nele. A sua palavra que diz que ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, ainda que nós estejamos cercados de cadáveres, nós não nos tornaríamos um deles. Oh, aleluia! Guarda-nos no Senhor. Guarda-nos na palavra, guarda-nos no teu Espírito. Abençoa aqueles que ainda têm escuta espiritual, Deus. Abençoa aqueles que ainda conseguem obedecer. Aqueles em quem há alguma coisa tua ainda, que ainda não se transformaram em cadáveres. Dê-lhes força, esperança, para que eles possam marchar, caminhar e viver até o fim da vida, cheio de vida para a glória do teu nome. Muito obrigado porque a tua palavra é escudo e broquel. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é norte para nosso rumo. A tua palavra é vida. Muito obrigado porque tu tens falado conosco nesse lugar. Estamos erigindo um trono de louvor a ti e tributamos ao Senhor honra e glória, louvor, adoração e gratidão. E o fazemos pelo poder do mérito do nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E aleluia. Aplauda ele e adora.